Com as vindas de JP Galvão e Caio Christian, o Guarani chegou a 5 contratações para a disputa da Série C. Além dos 2 laterais, o Bugre também trouxe o meia Pablo Baianinho e os atacantes Riuta e Lucas Macedo. E faltando pouco mais de uma semana para o início do Campeonato Brasileiro, o Bugre ainda segue no mercado em busca de novos reforços. A gente busca um extremo e um zagueiro para compor o elenco. Chegaram 2 laterais, o lateral esquerdo, o lateral direito. Chegou um meia também, que é o Pablo, que está treinando muito bem ainda, inclusive. Também chegou o Ryuta, né, que é o japonês, também está treinando bem. E a gente complementa o elenco com essas 2 peças, que eu acho que acredito que até sexta-feira agora a gente apresenta. Além de um ponta e de um zagueiro, conforme citado pelo presidente Rômulo Amaro em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Guarani também irá em busca de mais um goleiro no mercado. Isso porque o atual camisa 1 alviverde recebeu uma proposta do Paysandu e está próximo de deixar o brinco. O atual vínculo de Gabriel Mesquita com o Bugre exige liberação imediata mediante a propostas de clubes da Série B. Contratado no início do ano, o goleiro disputou os 12 jogos do Campeonato Paulista em sua segunda passagem pelo clube alviverde. E quando perguntado sobre a possível transferência do atleta, Rômulo Amaro despistou. Por enquanto não tem nada definido, existe sim uma sondagem dele, mas a gente não tem nada definido ainda não. Durante a entrevista, o presidente também respondeu sobre o atual orçamento do clube. Se dedicando bastante e buscando essa reconstrução, e ela vai acontecer. Diante do orçamento que você perguntou, nós estamos trabalhando com essa média mesmo, de 900 a 1 milhão. Esse é o nosso teto, 1 milhão para desenvolver a folha salarial da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda em Águas de Lindóia, o Guarani tem mais um jogo treino antes do início da Série C. O Bugre enfrenta o Pouso Alegre no próximo sábado pelo último amistoso da intertemporada. Ainda sem data confirmada, a equipe alviverde estreia na competição nacional entre os dias 12 e 13 de abril contra o Maringá no Brinco de Ouro. Nessa pré-temporada que nós estamos realizando lá em Águas de Lindóia, a gente teve praticamente o dobro de tempo de trabalho. Então o Maurício está conseguindo desenvolver, corrigir um pouco as deficiências táticas que existiam na equipe e aprimorar mais. Chegaram também 3 peças e vão chegar mais 2 até o final da semana para agregar o elenco para a gente poder desenvolver o campeonato da Série C. O objetivo é subir sim. Bem, essa entrevista foi ao vivo no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes com o presidente Rômulo Amaro. A entrevista, claro, era para falar do aniversário do Guarani, mas, claro, o presidente, tá ali, a gente estendeu um pouco mais e conseguimos algumas respostas importantes, como o orçamento do clube entre 900 e 1 milhão para a disputa da Série C, folha de pagamento mensal. E sobre o Gabriel Mesquita, o presidente, eu fiz a pergunta e o presidente não quis confirmar a saída do atleta. Talvez ele ainda tivesse alguma esperança de que um negócio não acontecesse. Mas no período da noite já veio a informação publicada pelo Lucas Rossafa, jornalista, através da página dele no X, de que o Gabriel Mesquita está indo para o Paysandu e não joga mais pela equipe do Guarani. Então o presidente, talvez no momento da entrevista, a entrevista começou por volta das 17h40. Naquele momento, talvez a negociação ainda não estivesse concluída, mas ele não confirmou a negociação, a saída do Gabriel Mesquita para o Paysandu. Ô Batista, eu respeito o Rômulo, não tenho nada contra ele, tomara que ele tenha muito sucesso ao longo dessa temporada. Ele é um cara do bem, um cara que eu respeito, mas esse tipo de coisa não pode ser conduzido desta maneira, e explico. Em dezembro nós fizemos uma entrevista longa com ele sempre muito solícito com a gente,
e nós perguntamos sobre salários atrasados. O que ele disse na entrevista em dezembro? O Guarani está absolutamente em dia com seus compromissos. Poxa, que legal, parabéns. Aconteceu uma outra entrevista em janeiro ou fevereiro, dizendo que o Guarani tinha feito um acordo com direitos de imagem atrasados do ano anterior, 2024. E a mesma coisa se utiliza na situação do Gabriel Mesquita. O que ele tinha que responder na tua pergunta? Não tem nada ainda sacramentado, que foi o que ele disse, porém, existe uma cláusula no contrato do atleta que, se surgir uma proposta da Série A e Série B, ele tem que deixar, nós somos obrigados a liberar. Então, é assim que eu faria. E é assim que eu acho que é o correto. Então, Rômulo, você que é um cara do bem, que está aí cheio de problemas e não é fácil ser presidente do Guarani, eu não estou te dando conselho. Mas quando não puder falar de um assunto, diga, não comento esse assunto. Simples, passa para outra pergunta. E acabou o assunto, para não ter especulação. Certo, Gleger? A entrevista de ontem, ela trouxe duas informações muito importantes. Primeiro, que foi o orçamento para a Série C por mês, o que o Guarani vai gastar, e ele também afirmou categoricamente que o dinheiro mensal que provém da Magno ou vem da Magno para o Guarani está rigorosamente em dia. Do ano passado para cá, que é quando ele teve mais acesso. Então, foi uma pergunta que eu fiz porque eu tinha uma informação equivocada e agora o presidente colocou a verdade. E a verdade é que esse caso está absolutamente controlado. Sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? E assim, tinha essa cláusula, né? Então, que se aparecesse um time da Série A ou da Série B, teria que liberar o atleta, né? Cara, quem fez esse contrato? Nós estamos falando do Guarani Futebol Clube, gente. Todos isso os aí, clubes não, Batista, fazem isso. Me desculpe, não faz. Não faz? Não, você sabe por que não faz? Porque na minha época, eu ainda jogava. Essa época era diferente. Não era diferente, não. Já era, fim de carreira, já tinha a lei do passe aí, a lei Pelé já estava em vigor. Teve 2 vezes que eu tentei fazer um contrato. Você sabe que o cara do clube falou pra mim? Amigão, então peraí. Pô, você tá vindo pro clube já pensando num outro. Então espera na sua casa, é a hora que aparecer o time, você vai. Isso é falta de respeito com o time, com a entidade. Tenta fazer isso hoje para ver se você consegue. É falta de respeito. Não estou dizendo eu estou dizendo que o Guarani é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer jogador, do que qualquer divisão. É isso que eu estou querendo dizer. Pô, como é que pode? O Gabriel Mesquita era banco no Operário. Ou estou falando bobagem? O ano passado, ele era banco. Verdade. Do Operário lá de Ponta Grossa. Ele era banco. O titular era o Rafael Santos. É verdade isso. E aí o cara vai contratar um jogador pro Guarani Futebol Clube e tem que ter uma cláusula que, olha, se aparecer um time da Série A ou da Série B, tem que liberar. Ah, gente, me desculpe. Sabe por quê? Porque o Gabriel Mesquita é bom goleiro. E ele fez um bom campeonato. E aí, sabe Deus se ele vai lá pro Paysandu ser titular ou não, mas independente de qualquer coisa, tá prejudicando o Guarani. Tá perdendo um cara que, na minha opinião, ajudaria muito o Guarani na Série C. Entendeu? Não, então essa é a minha... eu tô falando que a questão contratual, na hora que vai decidir contrato, jogador... Se eu sou, por exemplo, o Gleg é o diretor aí do Guarani. Se chega um jogador, um empresário, porque não é o jogador que faz isso, é empresário, né? Porque os caras sempre pensam na grana, não pensam no time. Chega e fala isso pra mim, eu falo, amigão, então faz o seguinte, pega seu jogador, fica em casa esperando o time da Série A e da Série B e vai contratar ele. E contrata exato, outro. E voa no mercado contratar outro. Sabe quantos jogadores você vai conseguir contratar? Nenhum. Não é assim não. Você vai ter que entrar no campeonato com o Sub-20. Eu entro, mas isso daí é uma falta de respeito com o clube. Olha o que está acontecendo aí, às vésperas do campeonato, aparece um time da Série B, tem uma cláusula aqui que tem que liberar. E aí? E o que o Guarani tirou? O cara era banco. Põe na vitrine e agora tem que liberar porque tem uma cláusula no contrato. Tá errado. Projetou e olha que o time foi para a Série C, hein? Tá errado, hein? É verdade o que você está colocando. A maioria dos dirigentes que são muito fracos aceitam isso. Não é? Essa é a grande verdade. Essa é a minha opinião também. Não é? Ele caiu para a Série C, fez um bom campeonato paulista porque é competente como goleiro. Estava no banco do Operário, isso é fato. É fato. O Guarani trouxe ele de volta para o mercado. Isso tem que ter um peso. Ou ele jogou de graça aqui?
Não deve custar barato Claro o que Gabriel não. Mesquita por Lógico mês, que não. Lógico que não. Eu não sei quanto ele ganha, mas não deve custar 10 cruzeiros por mês. Então, assim, tem os dois lados, Batista. Eu acho que o que você falou é verdade, o mercado está impondo muitas vezes isso, mas cabe ao clube aceitar ou não. E quem é o reserva, Gleger? Você que é especialista, Guarani agora não dá tempo, né? Se ele sair no mercado, contratar um goleiro, tá aí há uma semana, 10 Goleiro do dias. Capivariano. Bom pra caramba. Pergunta pro Gleger. Ivo. Acho que é Ivo que chama. Baita goleiro. Tá aí, ó. Tem goleiro à vontade pra contratar. Quais os goleiros que estão no elenco hoje do Guarani? Gabriel Mesquita, que estava. O reserva teve um menino que jogou aí no Campeonato Paulista um jogo, não foi? Como é que chama? Me fugiu o nome dele agora. É esse aí que vai ficar como opção aí. Mas precisa contratar. Mas lógico que precisa contratar. Contratar um cara agora, experiente. Agora eu vou te falar, aí vai de encontro àquilo que eu estava dizendo. Olha o tanto que prejudica o Guarani. Quanto tempo falta para começar o campeonato? Menos de um mês. Olha o Gabriel Mesquita aí na pré-temporada. Vem de um Campeonato Paulista numa sequência. Agora você precisa trocar uma peça que é importantíssima, que é o goleiro. Ah, viu? Vamos contratar. Esse do Capivariano é bom goleiro mesmo. Concordo com o CH. Agora, mas o cara precisa chegar de adaptação. Entendeu? Olha pra você ver, cara. Olha o tamanho da encrenca que é colocar uma cláusula dessa. Fred Conte e Emerson Júnior são os reservas. É o Fred Conte que vai assumir. É Fred Conte mesmo. A decisão de contratar ou não, você tem que ter no feeling. Tem que chamar o jogador. Você tem interesse em disputar a Série C? Ou o seu empresário está saindo aí oferecendo para todo mundo? Tem que trocar ideia. De repente até contratou e o jogador, o profissional que cuida da vida dele, não foi transparente com o Guarani. Isso acontece também. Agora, nós estamos aqui lamentando porque se tem uma posição que o Guarani tem um cara confiável, é o goleiro. E perdeu o goleiro para a Série C. Quero agradecer o Guarani Futebol Clube. Ontem foi aniversário, 114 anos. Bonito, hein? E o Guarani mandou de presente aqui uma camisa. Muito obrigado. Tá aí o número 10 nas costas. E o patrocínio aí da Desktop. Ô Batista. Camisa que faz uma homenagem à campanha do Campeonato Brasileiro da Série A, 1994. Naquela oportunidade, o Amoroso foi o artilheiro do campeonato, com 19 gols. Artilheiro junto com o Túlio Maravilha, ambos marcaram 19 gols. Muito obrigado ao Guarani pelo presente. Se eu não estou enganado, em 94, nessa campanha maravilhosa do Guarani, o uniforme era da marca Delerba, não era isso? Era, exatamente. Não é isso? Sim. Camisa lindíssima, viu? Lindíssima. Aliás, o Batista... Isso me faz voltar no tempo. Você sabe que eu fui representante da Delerba? É mesmo? É mesmo. Lá atrás, há muito tempo, eu vendia para time amador, jogos de camisa da Delerba. Ficava ali, né, em São Paulo, pertinho do Palestra Itália, mas infelizmente a empresa não existe mais. Pessoal da assessoria, quando for mandar a camisa pro Batista, manda pra gente também, tá? Não vai não! Ele não vai não! Cara de pau, hein? Cara, piduncho. Não é piduncho. Puta camisa. A camisa é linda, cara. É piduncho, sim. A camisa é lindíssima. E todo mundo sabe a história que eu tenho pro Guarani. Manda lá pra mim também, que eu vou gostar. O Gleger, quando ele passa gilete na cara, não cai barba, cai serragem. Ele é esperto. Ô Batista, quem não chora não mama, né? Certo, isso aí o não você já fez. Exatamente.